1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Corinto, irmãos, não era um local exatamente favorável à plantação de uma igreja, mas foi para lá que Deus enviou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Corinto era uma cidade importante, era a sede administrativa da província da Acaia, era uma cidade portuária, havia uma movimentação muito grande, estrangeiros moravam ali, residiam ali, era uma cidade pluricultural e também era muito próspera financeiramente, comercialmente, a ponto de que ela era a sede dos Jogos Istmicos, que competiam com os Jogos Olímpicos que eram realizados em Roma. E ela se tornou famosa através da história por causa da quantidade de templos pagãos que havia na cidade, a quantidade de deuses, especialmente pela imoralidade. Corinto era tão famosa pela imoralidade que na antiguidade se cunhou um verbo, o verbo era corintinizar, que significava corromper alguém sexualmente. Tal era a fama da cidade. Nos seus templos havia prostituição cultual, muitos deuses exigiam, durante o seu culto, que os adoradores se misturassem com as sacerdotisas em relação sexual, simbolizando a fecundação da terra e a prosperidade. Era uma cidade conhecida pela sua devassidão e pela falta de costumes decentes e próprios. A igreja de Corinto cresceu nesse ambiente e não demorou para que ela fosse influenciada pela cultura da cidade. Aqui nós lemos na carta aos Coríntios que muitos membros daquela igreja tinham tido um passado de imoralidade. Aqui mesmo no capítulo 6, Paulo diz no verso 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Nessa lista de Paulo, da qual ele diz que alguns coríntios fizeram parte, você encontra aqui a referência a pessoas que tinham sido idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, impuros sexualmente, ou seja, muita gente na igreja tinha tido um passado de imoralidade. Havia o caso na igreja de Corinto de um homem que estava vivendo com a sua madrasta. Paulo, ao mesmo tempo que o pai e filho tinham a mesma mulher. Paulo trata disso no capítulo 5 dessa carta e repreende a igreja. E na passagem que nós acabamos de ler, embora não seja explícito, mas está implícito que alguns membros continuavam a praticar a prostituição. Eles, quer seja nos templos pagãos, quer seja nas ruas de Corinto, ou de outra maneira, como Paulo diz aqui no verso 15, porventura eu tomaria os membros de Cristo e os uniria a uma meretriz? E no verso 16, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ou seja, ele só teria dito isso se isso estivesse acontecendo na igreja de Corinto. Ou seja, aquela igreja tinha um problema sério com relação à sexualidade. Havia a prática de impureza sexual em diversos níveis. E aparentemente, esses imorais da igreja, eles estavam usando um refrão para justificar
a maneira de viver deles, do tipo assim, tudo é lícito ao cristão, os pecados já foram perdoados, sexo é uma coisa normal e natural, Deus nos criou com impulso sexual, tudo é permitido ao cristão, já que Deus criou todas as coisas e o cristão então é livre para participar de todas elas. Paulo trata então desse assunto aqui na carta que eu li, nessa parte da carta que eu li. Eu quero em primeiro lugar ver a resposta que Paulo dá a esse refrão, está no verso 12, em seguida a perspectiva cristã a respeito do corpo que ele coloca dos versos 13 a 20 e depois duas aplicações práticas para nós. Vamos começar então com a resposta que Paulo dá àquele aforisma dos Coríntios, tudo me é lícito, no verso 12. E você pode colocar entre aspas essa expressão, todas as coisas me são lícitas, porque na verdade Paulo está repetindo o que os coríntios estão dizendo. É como se poderia ter sido traduzido assim, vocês dizem, abre aspas, todas as coisas são lícitas, fecha aspas, mas eu digo, nem todas convêm, ponto. Vocês dizem, abre aspas, todas as coisas me são lícitas, fecha aspas, mas eu digo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui nesse verso 12, Paulo está respondendo aquele refrão dos imorais, todas as coisas são lícitas. A princípio, Paulo concorda com isso, porque ao cristão tudo é permitido. Paulo não é um legalista, um cristão não é alguém que se caracteriza principalmente por viver aferrado a um código moral absoluto pelo qual ele vai ser salvo. Em Cristo Jesus, nós descobrimos a liberdade de praticar coisas, de fazer coisas, desfrutar o mundo que Deus nos deu e viver com alegria, aproveitando as bênçãos que Deus nos deu. Mas há dois limites para a liberdade do cristão, Paulo diz. Primeiro, todas as coisas me são lícitas, é verdade. Primeiro limite, mas nem todas convêm. Nem tudo que é lícito, nem tudo que é permitido, conduz a um fim proveitoso, quer seja para o crente, para as pessoas ao redor dele, para a sua família ou para a igreja. Segundo limite, todas as coisas me são lícitas, é verdade, diz Paulo, mas eu não me deixarei escravizar, dominar por nenhuma delas. O desejo sexual, ele é bom e é legítimo, mas os coríntios haviam deixado se dominar pelo desejo, perderam o controle dos seus corpos e se entregaram à prostituição, à fornicação e ao adultério. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém, e eu não posso me deixar dominar por coisa nenhuma, inclusive as coisas lícitas. Depois de rebater, então, essa desculpa esfarrapada dos coríntios, Paulo fala, ele elabora, vamos chamar aqui de uma teologia do corpo. Ele fala do corpo que Deus nos deu, do valor desse corpo, do propósito desse corpo, da finalidade do corpo, com o objetivo de fazer com que os coríntios vissem que eles estavam usando o corpo de maneira errada ao praticar a imoralidade, prostituição, fornicação, adultério e outras práticas. Primeiro, Paulo diz no verso 13, o nosso corpo é para o Senhor. Verso 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mais uma vez, era isso que os coríntios estavam dizendo, olha, é uma coisa natural, se Deus fez o estômago, então ele precisou ter criado os alimentos. Se ele criou os alimentos, é porque tem um estômago, há uma correspondência natural. Ora, eu tenho órgãos sexuais, logo, sexo é a mesma coisa, fazer sexo, satisfazer a necessidade sexual, é a mesma coisa de satisfazer o apetite por comida. Os alimentos são para o estômago e os estômagos são para o alimento. Os órgãos sexuais são para o sexo e o sexo para o órgão sexual. É uma coisa normal. Resposta de Paulo, Deus destruirá tanto estes como aqueles. Ou seja, essas necessidades de comida, sexo e tudo mais, fazem parte desse mundo presente que haverá de passar e serão destruídos no dia do juízo, quando Deus der um fim ao mundo que há. Porém, o corpo, ele tem uma finalidade que vai além das necessidades materiais. O corpo não é para a impureza. Há um momento em que nós podemos satisfazer os desejos sexuais, que é no casamento, que é um ambiente legítimo para nós expressarmos a nossa sexualidade. Fora disso é impureza. O corpo não foi feito para a impureza, diz o apóstolo Paulo, mas ele foi feito para o Senhor. O Senhor aqui é Jesus Cristo. E essa é uma verdade
que nós devíamos lembrar que Deus nos fez com o corpo que nós temos, para que nós pudéssemos pertencer ao Senhor Jesus. E aí o mais impressionante é o que ele declara no final do versículo: e o Senhor Jesus é para o corpo. Agora a gente sabe por que é que ele encarnou, e agora a gente sabe por que é que Deus nos fez com o corpo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e ele nos pertence. Essa é a finalidade gloriosa do corpo. Ele foi feito para ser do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus encarnou para que ele pudesse ser nosso, para que ele pudesse nos pertencer também, através de ter o mesmo corpo que nós temos. Segunda coisa que Paulo diz no verso 14, é que esse corpo que Deus fez e que não é para a impureza, mas para o Senhor Jesus, um dia ele vai ser ressuscitado. Verso 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O que saiu da sepultura no domingo de manhã não foi um fantasma, não foi um corpo etéreo, um corpo espiritual feito de gás, um holograma como nós temos hoje, uma projeção, mas Jesus ressuscitou com um corpo real, o corpo com o qual ele viveu, só que é um corpo glorificado, um corpo exaltado, celestial, mas físico, com propriedades naturais e sobrenaturais. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e Paulo continua, e portanto nos ressuscitará a nós também pelo seu poder. Ou seja, esse meu corpo, conquanto agora marcado pela doença, pela fraqueza, marcado pelo pecado, ele tem uma finalidade gloriosa. Ele será igual ao corpo de Jesus Cristo, igual ao corpo que Jesus tem agora. Quando eu penso nesse fim glorioso que Cristo deu ao meu corpo, eu fico com vergonha toda vez que eu uso ele da maneira errada. Toda vez que eu uso ele para fazer o que eu não devo, eu deveria me envergonhar quando eu penso no propósito glorioso que Deus deu ao corpo que ele me concedeu, que é a ressurreição dos mortos e a glória eterna. Segundo, o terceiro argumento de Paulo, está aí do verso 15 ao verso 17, é que os nossos membros, eles são membros de Cristo. Não sabeis, diz ele no verso 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Vocês não sabem que Cristo habita em nós e que nós somos a extensão física aqui nesse mundo de Jesus Cristo, através da habitação dele em nós, a ponto de nós dizermos que os nossos corpos são os membros de Cristo. Ele está encarnado em nós, no meio do seu povo hoje, ele vive em nós. Aí ele faz a pergunta: e eu porventura tomaria os membros de Cristo, que é o meu corpo, e os faria membros de meretriz? O que Paulo está dizendo aqui é que na hora que você se deita com seu namorado, numa relação promíscua, já que vocês não são casados, na hora que você paga os serviços sexuais de alguém, você que se declara cristão, você está levando Cristo para aquela relação. Quando você trai a sua mulher, você trai o seu marido com outra pessoa, quando você se deita com alguém que não é o seu legítimo marido ou legítima esposa, você está levando Cristo para aquela relação. A pergunta de Paulo é: eu vou envolver Cristo no meu adultério? Eu vou levar Cristo para um bordel? Eu vou levar Cristo para o banco de trás do carro para ter relações com a minha namorada, ou qualquer outro lugar, ou para um motel? Isso para o crente deveria fazer o crente corar de vergonha, porque ele é membro de Cristo, seu corpo é membro de Cristo, é onde ele vai, Cristo vai, o que ele faz, Cristo faz. E a base para a resposta de Paulo no final do verso 15 é: absolutamente não, é claro que eu não posso fazer isso. E ele argumenta no verso 16 o motivo: não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como está escrito, serão os dois uma só carne. Paulo aqui está baseando-se no relato da criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Depois de Deus ter criado o homem e a mulher, os uniu e disse: vocês dois serão uma só carne. Vocês agora não são mais dois, mas uma biunidade. Ou seja, pelo relacionamento sexual, eu me uno a outra pessoa. Portanto, se eu me deito com uma prostituta, se eu me deito com uma pessoa que não é o meu legítimo cônjuge, eu estou me unindo àquela pessoa e, portanto, levando Cristo para aquela relação. E Paulo, ao pensar nisso, ele responde com um não. Verso 17: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
nós já estamos unidos ao Senhor Jesus. Nosso corpo é a expressão dele aqui nesse mundo. Nossos membros são membros do corpo de Cristo. Estou unido a ele, assim como um homem está unido à sua legítima esposa pelo casamento e pelo relacionamento matrimonial. Por isso, a imoralidade é um pecado contra essa união mística do crente com Jesus Cristo. Quarto ponto de Paulo está no verso 18, ele diz: qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Todos os pecados são iguais diante de Deus, mas como nós vimos na última vez, alguns pecados trazem consequências mais severas e mais adversas. Os pecados de natureza sexual contra o sétimo mandamento, eles trazem consequências, sequelas para as pessoas que praticam, para as pessoas com as quais ele praticam, para as pessoas com qual estão relacionados, afeta o indivíduo, afeta a família, afeta os filhos, afeta a sua memória, afeta a sua história, afeta toda a sua vida. Por isso que é tão sério. Todos os outros pecados são fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Há uma consequência mais pesada na prática da imoralidade do que no contar uma mentira, embora mentir e adulterar sejam igualmente pecado diante de Deus, mas as consequências são diferentes. Nós acabamos pela imoralidade atingindo a nossa própria essência, porque Deus nos deu um corpo para que fosse de Jesus Cristo. A imoralidade atinge a própria essência do nosso ser. Em seguida, no verso 19, nós encontramos o quinto argumento do apóstolo Paulo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês ignoram isso? Paulo pergunta aos coríntios. Que vocês são o santuário do Espírito Santo. A palavra santuário aqui, palavra grega naos, que se refere ao santo dos santos, que era aquela parte mais interior do templo e depois do tabernáculo, onde somente o sacerdote podia entrar uma vez por ano, e onde estava a arca da aliança, e onde Deus descia com a nuvem da Shekinah e mostrava a sua glória. Era o local onde Deus habitava. Deus não habita mais em templos. Deus não habita mais em tabernáculos, em construções feitas por homens. Onde é que Ele habita? Ele habita em nós. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus aqui nesse mundo. Nós somos o santuário de Deus aqui nesse mundo. O Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito veio da parte de Deus. E que, portanto, final do verso 19, vocês não são de vocês mesmos. Vocês não se pertencem, vocês não têm o direito de fazer o que quiser com o corpo de vocês, porque ele é o santuário de Deus, mediante o Espírito Santo que Deus mandou. O último argumento de Paulo está no verso 20. Ele explica isso, ele diz: vocês não são de vocês mesmos. Por quê? Verso 20, porque fostes comprados por preço. O nosso corpo foi redimido da corrupção, da destruição e do inferno por um preço muito alto, que foi o corpo de Cristo pendurado na cruz, sangrando por nós, sofrendo por nós, sendo torturado ali, experimentando os sofrimentos do inferno no nosso lugar, para que o nosso corpo pudesse ser redimido da escravidão do pecado e se tornasse templo do Espírito Santo. Estes são os argumentos. Revendo com vocês: meu corpo foi criado para ser de Jesus, e o Senhor Jesus veio a esse mundo para que ele fosse nosso. Segundo, Deus vai ressuscitar o meu corpo, ele tem um fim glorioso, um propósito divino. Terceiro, eu estou unido a Jesus Cristo, e meu corpo é membro, meus membros são o corpo de Cristo. Se eu me unir a uma prostituta, a uma meretriz, ou uma pessoa que não seja meu legítimo cônjuge, eu estou levando Cristo para essa relação e, portanto, eu estou pecando contra essa relação. Próximo argumento: o pecado de imoralidade atenta contra o meu próprio corpo, que me foi dado por Deus como um dom da minha existência aqui nesse mundo. Quinto argumento: o meu corpo é santuário do Espírito Santo, que eu tenho da parte de Deus e não sou meu. E o último: Cristo pagou um grande preço para que eu pudesse ser habitação do Espírito Santo. Quais são as duas conclusões
que nós encontramos no texto. Há duas aplicações práticas aqui no texto que eu quero ver com vocês, feitas pelo apóstolo Paulo. A primeira delas está no verso 18, deveria estar no final, mas Paulo às vezes adianta as conclusões. No início do verso 18 ele diz: fugir da impureza. Essa é a primeira aplicação prática. Portanto, à luz de tudo isso, fujam da impureza. Impureza aqui é a palavra porneia no grego, que expressa toda a gama de pecados sexuais. Fujam. O que é que significa fugir? Evite todas as situações que podem levar vocês a pecar. Orem sempre pedindo a Deus o livramento. Cortem tudo o que pode provocar imoralidade. Escape de todas as situações perigosas. Fuja da imoralidade, da impureza. Ela está ao seu redor. Paulo está escrevendo para crentes que viviam numa cidade corrompida, como a cidade de Corinto. E não é diferente hoje. O ambiente em que nós encontramos no Brasil, na sociedade ocidental moderna, é de devassidão, de laxidão dos costumes. As pessoas fazem o que querem. Não há mais referencial do certo e do errado. Todos vivem para gratificar os desejos do corpo, mas nós não somos assim. Nós temos um Deus que nos criou, que nos deu uma finalidade ao nos conceder um corpo e destinou esse corpo para ser a sua habitação e para, com ele, nós podermos viver um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça mediante a ressurreição. Nós não somos como o mundo. Fuja da impureza, querido. Fuja da impureza. Segunda orientação, final do verso 20. Agora, pois, conclui Paulo, à luz de tudo isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Como sempre o pessoal usa versículos fora de contexto, né? Eles dizem assim: glorificar a Deus no vosso corpo é você fazer coreografia no culto. Vamos fazer trenzinho de Jesus, né? Vamos glorificar a Deus com o corpo também, né? Todo mundo movimentando aí, vamos lá, né? Vamos sambar aqui para a glória de Deus no corpo. Esse versículo não está falando disso. Glorificar a Deus com o corpo significa você usar o seu corpo da maneira que Deus determinou, de uma maneira que Deus receba toda a glória. Significa cumprir o propósito pelo qual Deus lhe deu o seu corpo, ou seja, viver uma vida santa e uma vida reta diante dele. Talvez aqui nessa manhã nós tenhamos pessoas que têm usado o seu corpo toda a sua vida para satisfazer os desejos sexuais. Se envolver em imoralidade, pornografia, masturbação, relações com a namorada, adultério, prostituição. Nós queremos dizer que nesta manhã o Deus que fez o seu corpo e que você está usando errado é o mesmo Deus que pode perdoar você e lhe dar um novo começo. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário para que você pudesse começar de novo, para que você pudesse ter um corpo limpo, santo, purificado, reservado e dedicado a Deus e a sua glória. Isso não significa que você vai viver como um monge. Não, não. Os cristãos desfrutam muito do sexo dentro do casamento. Os casamentos cristãos são lugares de prazer, de alegria e de expressão sexual da mais profunda possível. Mas é ali que é feito da maneira correta, com a pessoa certa, com a qual nos comprometemos e casamos diante de Deus. Talvez hoje pela manhã você devia pensar como você está usando o seu corpo à luz daquilo que o apóstolo Paulo fala e resolver diante de Deus que você vai agora entregar o seu corpo, não somente a sua alma, mas também o seu corpo a Jesus Cristo, para que ele seja instrumento da glória de Deus aqui nesse mundo. Oremos. Obrigado pelo corpo, Senhor, que o Senhor nos deu. E aqui nós temos um privilégio maior do que os anjos. Os anjos não têm corpo, eles não sabem do que é que nós estamos falando. Mas tu nos deste corpo, corpo que pode sentir, provar, ouvir, testar. Te damos graças, porque nos fizeste seres mais completos do que os anjos. Pedimos perdão quando nós temos usado o nosso corpo de maneira errada. E eu peço que o Senhor nos ensine a ver o destino glorioso que o Senhor tem para o nosso corpo. E que agora, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, quando Jesus deu o seu corpo por nós, para que o nosso corpo pudesse ter a vida eterna,